Olá, o tema da aula dessa semana é a concepção medieval de música. Vamos tratar hoje do pensamento musical medieval. Então, para começar a nossa aula, vamos começar expondo, ilustrativamente essa figura aqui, essa foto do tímpano direito do portal oeste da Catedral de Chartres, na França. É uma catedral medieval que foi construída, começou a ser construída no meio do século XII e terminou de ser construída no século XIII. Bom, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma representação das 7 artes liberais. As 7 artes liberais eram um conjunto de disciplinas que eram consideradas básicas para a formação intelectual do homem medieval. Elas têm a sua origem na antiguidade clássica greco-romana, né, foram herdadas na Idade Média, foram recebidas do pensamento da antiguidade greco-romana e foram adaptadas, assimiladas dentro do pensamento da teologia cristã, sobretudo pelos primeiros padres da igreja, que foram os primeiros autores a escreverem obras teológicas na Antiguidade Tardia e no início da Idade Média, e também pelos escolásticos, que foram os pensadores cristãos posteriores aos primeiros padres da igreja. Então, o que a gente vê aqui nessa representação? A gente vê várias esculturas representando as disciplinas das artes liberais, e embaixo de cada uma delas, uma das autoridades, uma dos autores da antiguidade que representam essas disciplinas. As 7 artes liberais, elas são divididas em trivium e quadrivium, né? As mais básicas, o trivium, são a lógica e a dialética, a gramática e a retórica. Nós temos aqui a dialética, a retórica e a gramática aqui, que fazem parte do trivium, e o quadrivium, que são as disciplinas matemáticas, que são a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Então, nesse portal, nós vemos aqui que é o portal da encarnação de Cristo, nós vemos aqui no centro, né? Ou seja, a figura mais importante é Nossa Senhora, Virgem Maria, num trono, e sentado nela, também como num trono, no seu colo, o menino Jesus. Então a gente vê aqui no centro, né, de tudo a Deus, né? A encarnação de Cristo. E emoldurando essa representação da encarnação de Cristo, nós encontramos as 7 artes liberais. Então aqui nós temos à direita, né, a música, né, e sustentando a música nós temos Pitágoras, a gente já vai falar sobre ele. A gramática, sustentando a gramática, Prisciano. A astronomia, sustentando ela, Ptolomeu. Né, todos esses autores foram que se destacaram na antiguidade greco-romana como representantes, né, dessas disciplinas. Aqui nós temos a matemática, sustentando ela, Boécio. Boécio também escreveu um importante tratado de música, mas aí Boécio já não é mais propriamente dessa antiguidade clássica, ele já é talvez da antiguidade, bem do início da Idade Média ao final da antiguidade tardia, porque ele nasceu em 480 e morreu em 525. Aqui nós temos a geometria, sustentada por Euclides, a retórica, sustentada por Cícero, e a dialética, também posteriormente nomeada também como lógica, sustentada por Aristóteles. Então, todas essas disciplinas se encontram aqui emoldurando, né, um mistério da religião católica. Então, mostram que elas estão a serviço
de Deus, estão orientadas para Deus. Isso tem muito a ver com essa assimilação que os padres da igreja e os escolásticos vão ter da cultura na antiguidade clássica, né, dentro desse quadro de pensamento da teologia cristã. Nós vamos tratar mais sobre isso. Muito bem, o que faz a música aqui? Essa é a pergunta, né? Ora, se são um conjunto de disciplinas, né, que devem desenvolver as capacidades intelectuais mais básicas, fundamentais da inteligência humana, o que faz a música aqui? A música estudada aqui como arte liberal não era a música prática, ou seja, a arte de compor e de tocar um instrumento ou de cantar. Não, idealmente isso já deveria estar resolvido quando a pessoa começasse a estudar as artes liberais. Ela já deveria ter um certo domínio da música prática, né? Saber cantar, solfejar. A disciplina aqui, que é estudada como música, né? Nas artes liberais, é o que eles chamavam de música especulativa ou teórica. Vamos ver do que isso se trata, né? Entende-se por música especulativa ou teórica aquela área da música necessária enquanto pré-requisito à formação do filósofo e teólogo católico na Idade Média, né? As artes liberais eram ciências, né, disciplinas que eram pré-requisito para o estudo da filosofia e da teologia. Como o estudo da filosofia e da teologia é muito difícil, né, são ciências muito árduas, né, muito conceitualmente muito complexas, muito difíceis, não dava para estudar ela diretamente, precisaria ter uma preparação. E as artes liberais justamente preparavam, né, a mente para o estudo dessas disciplinas. E a música era considerada uma dessas disciplinas preparatórias para o estudo da filosofia e da teologia. Então, a música especulativa, ela trata-se não somente do estudo daquilo que hoje se convenciona chamar de teoria musical, mas sobretudo dos princípios filosóficos, teológicos, portanto especulativos e abstratos, que regem a obra musical concreta, isto é, sonora. Aquilo que eles chamavam de a música instrumentalis. Música instrumentalis não quer dizer somente música instrumental, né, mas quer dizer a música sonora, a música que o canto também era considerado música instrumentalis. E do modo, também se estudavam também o modo como esses princípios filosóficos e teológicos se aplicam, né, na construção da obra musical sonora. Esse estudo especulativo da música se baseia numa concepção de que a música ela pode irradiar, refletir, em suma, ser constituída por princípios correspondentes a uma concepção de mundo e natureza, que é o que eles vão chamar de música mundana ou música cósmica. O Boécio vai dar esse nome. E também ela pode irradiar princípios correspondentes à natureza humana, que eles chamavam da música humana, e de Deus e das coisas transcendentes, espirituais e separadas da materialidade, que era a música celestis vel divina. Então, haveria a música, ela corresponde à ordem do universo, a ordem ontológica, a ordem dos seres, a ordem da criação, tal como foi feita por Deus, estabelecida por Deus. A música sonora, essa que a gente escuta, que é feita artisticamente pelos homens, ela é uma reprodução, uma manifestação sonora dessa ordem que Deus colocou na criação e que é também um espelho dele, né? Um espelho da mente do artífice divino, do Criador. Então a música ela é atribuída à música essa capacidade de reproduzir essa ordem. Então nisso ela era considerada uma ferramenta de conhecimento da ordem da realidade, uma ferramenta de conhecimento do universo. E isso remonta a Pitágoras. Vamos voltar para o slide aqui, que nós vemos aqui justamente na Catedral de Chartres, assim, representando a ciência musical, né, dando suporte a ela, nós temos aqui Pitágoras. Pitágoras, o pensador da Grécia Antiga, a ele é atribuída a descoberta do fundamento matemático da música. Então Pitágoras teria descoberto que as relações entre as notas musicais
são relações matemáticas, são relações de proporção quantitativa. Então, diz a lenda, né, que Pitágoras ele não deixou nenhuma obra escrita. O que você tem é a obra dos pitagóricos, né, que se diziam seus discípulos. Então, tem essa lenda de que Pitágoras ele estava andando por uma aldeia e passou por uma oficina de ferreiro e escutou um som agradável. Quando ele escutava os martelos batendo nas bigornas, ele viu que o som dos diferentes martelos combinavam entre si e produziam uma harmonia. Aquilo era agradável. Ele se admirou daquilo e foi lá investigar a razão daquela suavidade, daquela harmonia produzida. E ele, investigando aquilo, ele chegou à conclusão de que o peso dos martelos tinha uma relação de proporção entre eles. Então, um martelo era 2 vezes mais pesado que o outro e isso dava o som da oitava. Né? Como se um martelo daria o som de um dó e o outro martelo 2 vezes mais pesado daria o som do dó 1/8 acima. E um outro martelo que pesaria 2/3 a mais que um outro martelo, ele daria um som de 1/5. Pois bem, isso é uma lenda, porque durante toda a história da música se tentou reproduzir essa experiência com os martelos e não adianta, não funciona. Mas, após uma coisa que funciona, né, que é correta, que depois que o Pitágoras ele teve essa lenda dos martelos, ele foi tentar reproduzir essas mesmas proporções que ele teria encontrado nos martelos, de um instrumento chamado monocórdio, que é simplesmente uma corda, né, como se fosse, claro, não era uma corda dos instrumentos que a gente conhece hoje, mas uma corda, como se fosse uma corda de violão, esticada, e ele esticando essa corda, ele dividia a corda em diversas frações, né? Dividia ela no meio, dividia ela em 2/3 do tamanho dela e foi vendo que as mesmas proporções que ele encontrou nos martelos, elas tinham os mesmos sons quando elas eram aplicadas na corda. E ele viu que essas proporções, elas não eram puramente musicais, mas elas eram, ele considerava elas, né, ele encontrava elas com uma constante matemática presente no universo. E aí, a partir desse pensamento pitagórico, ele veio essa concepção de que a música ela reproduz essa ordem matemática que está presente em todas as coisas, nessas coisas que não são musicais propriamente, ela se faria sonora na obra musical. Então a música ela é considerada uma aplicação desses princípios filosóficos e abstratos e matemáticos que regem o universo, uma aplicação deles no som. E não só isso, né, a partir daí a própria ordem do universo começou a ser considerada musical. Então, a gente tem depois em Platão, por exemplo, no Timeu, uma obra de Platão, onde ele descreve a criação do universo, né, por meio de proporções musicais pitagóricas. Então haveria uma isomorfia, né, uma mesma forma, né, uma semelhança entre a ordem que se faz presente na construção de uma obra musical e a ordem do universo. Então a música era considerada, como ela era considerada capaz de reproduzir a ordem do universo, é considerada uma ferramenta de conhecimento. Se eu estudo a música, eu estou estudando indiretamente a ordem do universo. Então por isso que ela era considerada uma ferramenta de conhecimento e por isso que ela era considerada uma disciplina puramente intelectual. Né? Claro, ela poderia ser estudada de maneira puramente intelectual, ou seja, você pode estudar de modo puramente intelectual os princípios que regem a construção de uma obra musical, esses princípios matemáticos e cosmológicos, mas eles estão presentes na música sonora. Então existe uma harmonia entre a música sonora e essa música especulativa. Não existe
não existe propriamente um divórcio, não quer dizer que elas são coisas independentes. Não, uma depende da outra, como nós vamos ver. E, bom, esse pensamento do pitagórico, né, que estava lá no pensamento da concepção greco-romana de música, ele foi herdado pelos primeiros padres da igreja, como por exemplo Clemente de Alexandria, Santo Atanásio. E se a gente pegar as primeiras obras teológicas da história da igreja, essas obras muito Clemente de Alexandria e Santo Atanásio, a gente vai ver que eles fazem uso de vários conceitos musicais, né, de dissonância, consonância, sinfonia. Eles fazem uso de diversas analogias musicais para expressar princípios relativos à ordem do universo, e princípios também cosmológicos e teológicos. Então a música, os conceitos da música eram usados nessas obras filosóficas e teológicas para dar suporte, né, como um recurso retórico, para dar suporte a essa reflexão filosófica e teológica. Eles faziam empréstimos de conceitos da música para explicar conceitos filosóficos e teológicos. Logo depois desses primeiros padres veio o primeiro tratado de música da cristandade, que foi escrito por Santo Agostinho. O Santo Agostinho ele vai escrever o tratado de música, né? O Santo Agostinho ele viveu de 354 até 430. Ele vai ser o primeiro a pegar esse pensamento musical e formalizá-lo num tratado. Um tratado que infelizmente ele não conseguiu concluir, mas aí, justamente a ideia desse tratado, né, tratado de música, é conduzir. O Santo Agostinho dizia que a música ela era capaz de conduzir a mente das coisas corpóreas, ou seja, sensíveis, até o conhecimento das coisas incorpóreas, espirituais. Nós vamos falar desse tratado um pouco mais à frente. Continuando, né, aqui a concepção da música especulativa, né? Segundo Manuel Ferreira, um musicólogo, os medievais concebiam a música como um símbolo audível e sonoro da ordem ontológica estabelecida por Deus. Segundo Albert Sayre, a função da música, na perspectiva da música especulativa, era de atuar como um speculum, ou espelho. Speculum quer dizer espelho, né? Então a função da música, na perspectiva da música especulativa, era de atuar como um speculum, ou espelho do universo, um meio pelo qual se pode compreender a harmonia das criações de Deus. Tanto esse termo especulação, ele vem de espelho, como nós vamos ver. Ele tem raiz na palavra espelho. Especular, né, é uma atividade intelectual por meio da qual você conhece algo através de outro. Né? Você não conhece algo diretamente, mas conhece algo espelhado em outro. Aquilo que a gente não tem acesso direto, a gente conhece espelhado em outro. Então, se a gente conhece um efeito, mas a gente não tem acesso direto à causa, contemplando os efeitos, conhecendo o efeito de algo, nós temos um certo conhecimento direto da causa desse efeito. Então, contemplando a ordem do universo, pode-se chegar a um conhecimento da mente, né, do artífice que criou o universo. Então, o universo ele era considerado, o próprio universo já era considerado um espelho de Deus. E a música um espelho do universo. Então, indiretamente, a música também era considerada um espelho de Deus, né? Então, desse modo, a finalidade da música, né, a música sonora, né, a finalidade de uma obra musical seria, antes de tudo, refletir e manifestar sonoramente princípios metafísicos e teológicos, de modo a conduzir a alma à contemplação dessas verdades. Então, a finalidade de uma obra não só uma obra musical, mas uma obra de arte, né, segundo a própria concepção medieval de beleza, ela é algo de ordem intelectual. A finalidade é algo contemplativo, algo de ordem intelectual.
Segundo a Nancy Van Dusen, conforme essa perspectiva, a música teria a função de ilustrar e exemplificar conceitos da filosofia e da teologia, devendo culminar na contemplação de Deus. Então a música ela vai ilustrar, como ela vai reproduzir essa ordem do universo, que por sua vez ela vai espelhar essa ordem do universo, que por sua vez ela em si mesma é um espelho de Deus, um espelho do Criador. Ela vai culminar, ela vai conduzir a alma, a mente, a essa contemplação de Deus. Assim, através da analogia, ou até mesmo do que poderíamos chamar de uma alegoria sonora, conceitos bastante abstratos, densos e difíceis, advindos da filosofia e da teologia, se tornariam mais acessíveis à compreensão ao se tornarem perceptíveis, ou seja, tangíveis à sensibilidade auditiva através da música instrumentalis, da música sonora. Então a música sonora ela facilita a compreensão dos conceitos da filosofia e da teologia, porque ela os manifesta, né, de uma maneira bela e agradável, que é a música. A beleza da música ela tem como critério, como fundamento, aquilo que explica ela é essa conformidade com a ordem do universo. E esses conceitos que são difíceis, né, de serem estudados diretamente, quando eles ganham a sua ilustração musical, eles se tornam mais fáceis de serem compreendidos. Então, né, antes de você estudar filosofia e teologia, antes de você do homem do medieval, né, estudar a filosofia e a teologia, ele estudava a música. Ele estudava uma ilustração desses conceitos pedagógica através do que se faz presente no estudo da música. Então, as verdades das ciências especulativas, como a física, a aritmética e a metafísica, e também da teologia revelada ou sobrenatural, elas se tornariam mais inteligíveis e explícitas, né, aplainando e preparando o caminho da mente para o conhecimento mais preciso e definido dessas mesmas verdades no estudo da filosofia e teologia. Então, antes de empreender o estudo direto desses princípios na filosofia e na teologia, a música especulativa, como arte liberal, ela fornecia ao estudante uma noção introdutória e analógica, ou seja, portanto, indireta, né, desses princípios a partir do seu reflexo no espelho da música. Justamente o tratado tem um maior tratado de música medieval se chama Speculum Musicae, Espelho da Música, que ele foi escrito no século XIV, né, que foi objeto, aliás, de estudo do meu mestrado. No próprio título dele, ele já expressa essa ideia de que a música é um espelho. Nós vamos tratar disso mais adiante, né? Então, o estudo da música especulativa ele deveria desenvolver a capacidade intelectual referente à apreensão de tais princípios enquanto presentes na obra musical, atividade que era chamada de speculatio musical, especulação musical. Então, o estudo da música especulativa, ele deveria, né, como arte liberal, ele deveria desenvolver uma capacidade da mente. Essa operação da mente, essa operação da inteligência se chama speculatio, especulação. E uma especulação específica que é a especulação musical, que é a capacidade de apreender princípios filosóficos e teológicos espelhados na música. O Boécio, que depois de Santo Agostinho, foi quem escreveu um importante tratado também sobre música, o De Institutione Musica. Boécio viveu do ano 480 até 525. Ele afirmava ser a speculatio a atividade que definiria o músico. Então, para a pessoa ser chamada de músico, ela precisaria ter a música especulativa. Se ela só tivesse o domínio da música prática, ela não é considerada músico. Então, ele falava o seguinte, justamente no tratado dele de Institutione Musica, no capítulo 34, ele vai falar assim, que o nome daquilo que da profissão da pessoa, do ofício da pessoa, vem daquilo que ela faz. Ora, quem toca órgão é chamado organista, quem toca cítara é chamado citarista. Quem tem o hábito da música se chama músicos. Então,
a pessoa que ela simplesmente ela toca um instrumento ou sabe cantar, né, quem canta é o cantor. Mas para ser chamado de músico, ele precisa de algo mais. Não basta ele cantar, não basta ele tocar um instrumento, não basta sequer ele saber compor. Ele precisaria ter esse estudo filosófico da música para ser chamado de músico. Porque aí ele saberia o que a música é, ele teria o pleno domínio do que a música é, né, o domínio da música a partir dos princípios que a orientam, e só ele poderia ser chamado propriamente de músico. Depois o autor do Speculum Musicem, ele claro, vai dizer que também o músico prático, é óbvio, também é um músico, mas o conceito de músico aqui é diferente do que a gente tem hoje em dia. O autor do Speculum Musicem, depois ele vai falar que é verdade que só pode chamar de músico quem tem o domínio da música especulativa. Mas se a pessoa ela tiver, além da música especulativa, o domínio da música prática, ele vai ser um músico mais perfeito do que aquele que tem somente as duas. Então aqui, quando o Boécio ele diz que o músico é somente aquele que tem a música especulativa, ele não está desprezando a música prática. Não, ele está expressando uma concepção, né, que deve ser devidamente contextualizada, de que uma pessoa, para ter o pleno domínio daquilo que ela faz, ela precisa compreender os seus princípios. Os princípios que orientam aquele fazer. Não basta ela somente ter uma prática daquilo. Se ela não conhece os princípios que orientam aquela prática, ela tem um domínio muito imperfeito daquilo. Então, por isso que o músico perfeito é aquele que tem não só o domínio da prática, mas o domínio da especulação musical, que é esse conhecimento filosófico e teológico dos princípios que orientam o fazer musical. Então, vamos ver aqui uma citação de um livro de História da Música Medieval, desse Albert Sinney. Ele diz o seguinte, né? Muito mais importante para uma compreensão da alta posição da música na Idade Média é a compreensão do seu outro ramo tão importante na Idade Média, que é a música especulativa. Aquela área da música que serve como parte do longo processo de educação necessário para o filósofo e teólogo. Aqui a função da música não era procedente de seu uso como uma arte sonora, mas de suas possibilidades metafísicas naquilo que ela poderia atuar como um speculum ou espelho do universo, um meio pelo qual se pode compreender a harmonia das criações de Deus. Ele segue ainda. Ele diz: o lugar elevado da música na Idade Média, entretanto, não se restringia exclusivamente à sua importância enquanto uma parte necessária da liturgia, pois a música também ocupava uma posição essencial na filosofia e teologia desse período. Não só era considerada como um meio apropriado para se dirigir a Deus, mas também foi compreendida como um instrumento através do qual Deus e suas obras poderiam ser compreendidos e interpretados. A música era, assim, única entre as artes, pois ela servia como uma etapa necessária na educação medieval, servindo-se de suas manifestações físicas, ou seja, físicas sonoras, né, sensoriais, sua manifestação sensorial, que é aprendida pelos sentidos, pela escuta, servia-se dessas manifestações físicas como suporte para extensões metafísicas. E diz ainda: pode-se falar idealmente da relação entre essas duas áreas da música medieval, ou seja, a música especulativa e a música prática, né, e seus representantes como simbiótica, ou seja, uma relação de mútua interdependência, né, pois uma não poderia ter existido sem a outra. Ou seja, não pode existir música especulativa sem música prática, e música prática sem música especulativa, né? Cada uma dessas áreas se desenvolveu sobre a outra para se sustentar. O fato de que a música foi definida como o conhecimento dos números relacionados ao som vai longe para apontar a interdependência entre o cantor e o músicos, né, termos utilizados para diferenciar o músico intérprete do músico e filósofo. Com o tempo,
foi da competência de um fornecer a matéria-prima para o outro. Enquanto uma ciência teórica, ou ciência especulativa, a música, em suas manifestações físicas, ou seja, sonoras, teve de levar em conta o seu lugar na matemática como uma arte liberal. Deveria sempre haver um reconhecimento constante em relação ao sistema filosófico enquanto desenvolvido pelos especuladores. A função da música sonora dentro da teologia não podia ser completamente ignorada pelo praticante. Ao considerar o praticante aqui é cantor, ou que toca um instrumento, que toca órgão, né? Mas principalmente o cantor, né? Ao considerar a música como uma ciência prática, o filósofo estava sempre bem ciente de que o cantor, né, em suas várias inovações técnicas, tinha certas abordagens que eram de interesse suficiente para que ajustes tivessem que ser feitos para incluir esses novos desenvolvimentos no âmbito do projeto já estabelecido. O ideal medieval foi, assim, alcançável apenas pela coordenação da dupla exigência feita pelo cantor e pelo músicos. A primeira exigência do cantor, de que as manifestações sonoras da música possuíssem possibilidades técnicas suficientes para intrigar o intérprete e o compositor, e também o ouvinte. E a segunda exigência do músicos, do músico especulativo, que os resultados auditivos da obra sonora possuíssem as fundamentações teológicas e filosóficas próprias a permitir as deduções metafísicas adequadas. Ou seja, pelo músico prático, aquele que compõe ou executa a obra musical. Bom, a gente tem aqui a seguinte concepção de fundo, de que Deus, quando ele criou, quando ele fez a obra da criação, ele fez essa obra da criação, como explica São Tomás de Aquino, que é o principal teólogo da Idade Média, que viveu no século XIII. Quando Deus criou, ele criou tudo parecido com ele. Todo efeito ele é parecido com a sua causa, todo efeito é proporcional à sua causa. E tudo que um agente executa, né, é semelhante a ele. Ele age de acordo com o seu ser. Tem esse princípio da filosofia escolástica medieval, de que, que vem do aristotelismo, né, de que todo o que age de acordo com o seu ser. Então, a ação, né, o efeito da ação de alguém que age se assemelha àquele que está agindo. Então, o universo ele é um espelho de Deus. Deus fez as coisas parecidas com ele, de modo que o homem, quando ele investiga a natureza é como um livro, cujo tema desse livro é o próprio ser de Deus. Ele não tem acesso direto a Deus. Segundo a concepção da teologia católica, ele vai ter esse acesso cognitivo direto a Deus só no céu, após a morte, se ele se salvar. Enquanto isso, ele não tem um acesso direto a Deus. Deus não aparece diretamente na inteligência dele. Ele tem um acesso indireto pela semelhança que ele encontra de Deus nas coisas criadas. Então, quanto mais o homem ele conhecer a natureza, quanto mais ele investigar cientificamente a natureza, mais ele vai chegar a um conhecimento de Deus. Essa é a concepção que está por trás aqui de todo o pensamento medieval e do pensamento da música medieval. Tanto é que então a ordem da criação ela tem como finalidade, as criaturas têm como finalidade realizar a semelhança divina, uma semelhança com Deus. Bom, esse pensamento ele vai estar no primeiro tratado de música que foi escrito na história da cristandade, que é o De Música de Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho ele vai estruturar o tratado de música dele em 6 capítulos. Por que 6 capítulos? E justamente o sexto capítulo, o último capítulo, trata justamente do conhecimento de Deus. Ou seja, você tem um tratado de música e a finalidade desse tratado é chegar ao conhecimento de Deus, a partir da música.
Então ele vai partir de uma investigação sobre as proporções numéricas que se encontram nas palavras, na poesia e no canto, né, das proporções rítmicas, vai chegar ao conhecimento do número e vai remontar esses princípios numéricos à mente divina. Então, os capítulos, esses 6 capítulos do livro de Santo Agostinho, são como 6 degraus que partem do sensível da música para chegar até o inteligível. E esse inteligível ele encontra a sua fonte, a sua origem na mente divina. Justamente, a música vai ser um espelho de Deus. Então, se você estudar a música, você vai, né, de acordo com esses pensamentos, você vai chegar a um conhecimento de Deus. E o Santo Agostinho ele usa justamente 6 capítulos, por quê? Porque Deus ele fez o mundo em 6 dias, né, e no 7º ele descansou, repousou. Então, esses seis, se Deus, para realizar a criação, ele usou como que 6 degraus, né? O termo dia é alegórico, né? Ele usou 6 etapas para chegar até a criação. O homem, que é criatura, para voltar a Deus intelectualmente, para reconduzir a sua mente a Deus, ele também precisa de 6 degraus ou etapas. E esses 6 capítulos do livro Santo Agostinho são essas 6 etapas, né? Tudo para chegar a Deus ele vai ter esse simbolismo de 6 etapas, como se fosse o caminho de volta, né? Da criação, de Deus para a criação teve 6 etapas, da criação para Deus também vamos ter o caminho contrário de 6 etapas também. A gente vai falar mais sobre Santo Agostinho daqui a pouco. Uma coisa importante é que também o uso da música na liturgia tem essa finalidade de conduzir a mente das coisas sensíveis às coisas espirituais.